Brincar, preservar, plantar e resgatar, nos semear, ouvir, cantar e semear, para criar, nos semear. Bom dia, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar um pouquinho sobre o brincar, né? E a importância do brincar no nosso currículo aqui no Centro de Educação Ambiental e também nesses tempos de pandemia, né? Hoje está uma manhã chuvosa, né? E qual é a importância então do brincar para a criança, né? Então, nós acreditamos, né, o nosso coletivo de professores, a partir daquilo que a gente estuda e do nosso currículo, que o brincar é a forma com que a criança habita o mundo, né? Então, alguns autores vão falar que o brincar é o trabalho da criança, né? Para a gente sustentar assim, os nossos pensamentos sobre o brincar e principalmente sobre o brincar e a natureza, nós utilizamos alguns autores, né, como o Gandhi, né, que fala dos brinquedos do chão, alguns materiais que são do Instituto Alana, né, temos muitas vivências assim inspiradas na pedagogia Waldorf. Então é desses lugares assim que a gente fala do brincar, das pedagogias da infância, né? Então o brincar que nós assumimos aqui no Semeia, né? Então é esse brincar com uma proposta mais livre, uma proposta do brincar que a criança possa exercer como sua função, embora em muitos momentos o adulto está como mediador, mas que a criança possa desenvolver a sua imaginação, né, a sua autonomia nesse brincar, né? Então isso é muito importante nesse tempo de pandemia, que as famílias também consigam entender isso, né? É importante também, num primeiro momento, assim, para as crianças terem contato, né, então, com materiais orgânicos, né? Então aqui nós temos para eles sentir, para eles tocarem. Então o Gandhi vai falar dessa importância das crianças elas terem esse contato com o material orgânico, material primitivo, né? Então tocar, a criança vivenciar esse orgânico, né, que também faz parte do orgânico dela, né? Então a escolha dos materiais na hora do brincar, a gente se livrar um pouco dessa sociedade de plástico, né, para que as crianças possam então nesses materiais estarem descobrindo esse orgânico delas, né? A ideia dos materiais não estruturados também é uma questão muito importante para nós aqui no Centro de Educação Ambiental. A botânica, né, os vegetais, as folhas, as flores, os materiais que são de origem animal também, né, os cascos, os ossos, né, que às vezes a gente não tem acesso a esse material, mas a gente pode ter acesso a uma pena que a criança encontrou na rua, na calçada. Então tudo isso faz parte então desse brincar da criança, deve fazer parte desse brincar. E o adulto tem que ter esse olhar para estar proporcionando para a criança contato com esse tipo de material e com essa proposta do brincar livre, né? E também é importante para as famílias entenderem que a criança que está dentro delas, ela, embora ela sendo adulto, ela está presente ali. Então quando a mãe e o pai vão brincar com a criança, eles vão recordar, eles vão retomar aquela infância, né? Então acho que de uma forma positiva também, para que as famílias criem momentos brincantes em suas casas, lembrem das suas infâncias e a partir dessa infância vão estar também mediando a infância de seus filhos. Olá, pessoal! Então, falando um pouquinho sobre o brincar e a natureza, às vezes a gente mora em apartamento ou que nem hoje, um dia que está chovendo, não tem a possibilidade de estar em contato com a natureza. Mas a gente pode trazer essa natureza para dentro de casa, para o brincar da criança, através desses brinquedos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então aqui a gente montou um cenário com algumas possibilidades
que a gente pode fazer em casa mesmo para brincar com as crianças. E o importante nesse brincar é que a criança possa usar a imaginação dela através das comidinhas que ela vai fazer. Então ela pode aqui reproduzir o que ela vê em casa ou criar na sua imaginação algo novo. Aqui a gente tem então tocos de madeira, né? O bambu, que é os copinhos, tá? Colheres, né, que não são mais utilizadas, a gente pode deixar à disposição das crianças para elas ir brincando, né, brincando de fazer comidinhas. Montar cabanas, a cabana é algo muito legal, né? A gente pega uma mesa, bota por cima um pano, uma toalha, um cobertor e lá dentro dessa cabana a criança vai criar todo um mundo de imaginação dela. Vai ser algo fechado, né? Onde ela vai poder reproduzir tudo que está dentro da cabeça dela. Toda a imaginação que está ali, ela vai poder liberar através desse brincar. As bonecas, né? Em vez de ter aquelas bonecas já prontas, com roupa, confeccionar uma boneca junto com a criança, tá? Pode ser de tecido, pode ser de crochê. De repente a gente tem uma vizinha ou tem uma avó que tem essas habilidades e que pode estar fazendo. A criança, ela vai através do toque nessas bonecas desenvolver muito da sua sensibilidade, porque ela não é feita de plástico, o plástico é frio, não traz emoções para ela. Caixas, né? As caixas são maravilhosas, a gente deixa a caixa e deixa a criança brincar. Ela vai entrar, ela vai sair, ela vai fazer diferentes movimentos com essa caixa. Vai fazer de conta que é um avião, que é um barco, só com a caixa. Olá, tudo bem com você? Estou aqui hoje para propor uma atividade diferente para vocês. Uma atividade com tintas naturais texturizadas. Então vamos lá, convide o seu pai, convide a sua mãe, o mano, a mana e vamos pintar. Vamos iniciar fazendo a coleta de alguns dos materiais. Se você tiver um pátio, faça a coleta de uma amostra do solo desse pátio, uma amostra da terra que você tem neste pátio. Vamos lá então fazer a coleta. Não tem pátio? Não tem problema. Olha só a solução que eu encontrei. O que nós temos aqui, ó, um vaso com uma plantinha. Então, vamos fazer a coleta do material neste vaso. Vamos conhecer mais alguns materiais que a gente pode utilizar para fazer as nossas tintas naturais texturizadas. Aqui eu tenho o pó de café já utilizado, o pó de café que ainda não foi usado, café solúvel, farinha de milho fina, eu também posso encontrar ela na média, grossa. Aqui eu tenho erva mate, farinha de trigo, amostra de solo do nosso vaso, amostra de solo do pátio, canela, açúcar mascavo e gema de ovo. A gente também vai precisar de uma peneira, tá? Como a atividade é uma tinta texturizada, vocês vão decidir se a textura é mais fina, se a textura é média, ou vocês querem uma textura mais grossa para essa tinta, tá? Então, agora que você já escolheu os seus materiais, então vamos fazer a mistura. A gente vai sempre usar a farinha de trigo como base, tá? A farinha de trigo a gente mistura a outra textura, o outro material que vocês escolheram. Não esqueçam que a gente tem que acrescentar um pouquinho de cola tenaz, que vai auxiliar na fixação desse material, e um pouquinho de água, né? Então vocês é que vão decidir se querem a tinta mais líquida ou mais sólida.
Feita a mistura, é só colocar o dedo na tinta e começar a pintar. Muito bem. Então, usem a criatividade de vocês e explorem, criem tintas diferentes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está me ouvindo. Tudo bem? Hoje eu enchi 5 copos com água. E para deixar colorido eu usei corante alimentício e também pó de gelatina. Então olhem só, eu transformei os copos que eu tenho aqui em casa usando essas colheres em um xilofone, que é um instrumento musical com notas diferentes. Então, nesse aqui, eu enchi o copo até o topo e fui enchendo um pouco menos de água até chegar nesse. Por quê? Porque aí eu consigo fazer alturas diferentes. Esse mais grave e esse mais agudo. Olhem só, vou tocar uma música. Também tocando 2 copos ao mesmo tempo. Legal, né? Então, olhem só, vou até passar essa luz para vocês verem que bonito a cor dos copos. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá, galera? Não precisa ser copos de vidro, não precisa ser colheres de metal. O que importa é a gente se divertir em casa também, tá? Um beijo pra vocês, vou ficar aqui tocando meu xilofone. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, estou aqui em casa, no meu apartamento, e hoje quero mostrar para vocês uma ideia bem legal para a gente brincar com a natureza mesmo dentro de casa. Nesses dias muito frios, né, que tá chovendo também, né, o que a gente pode fazer, né, para brincar com a natureza? Bom, aqui tem uma ideia, pessoal, que eu trouxe para vocês, brincadeiras de chão com elementos naturais que eu colecionei agora por esses dias, né? Andando pelo pátio, dias mais secos com sol, fui coletando algumas coisas e trazendo para dentro de casa. Olha que interessante essas coisas que eu coletei. Folhas secas, verdes, galhos, até sementes de árvores nativas, né? Agora da estação, pau-ferro, guapuruvu, sementes diferentes, e tudo isso a gente pode colecionar para poder, então, trazer, por exemplo, para nossa sala. Olha só como eu fiz aqui na minha, montar mandalas, desenhos no chão. Olha que interessante esse daqui, né, para ser uma ave, um pavão, né? Acho que a criatividade de vocês até vai ser melhor que a minha. E usar coisas diferentes, até toquinhos de madeira, ó, fiz uma fogueira, ou coisas que a gente tem dentro de casa, como pedrinhas coloridas, sementes, né, de pipoca ou outras coisas assim. Tudo isso para nos divertir aí com desenhos, com mandalas, com brincadeiras que a gente pode fazer no chão de casa. Mas também tem uma outra forma. Venham cá que eu vou mostrar para vocês. Com tigelas de água, coisas, utensílios que a gente tem dentro da casa da gente, dá para fazer coisas bem divertidas, né? Usar pétalas de flores, coisas coloridas na natureza, que a gente pode colecionar e trazer para dentro de casa, para se divertir com toda a família. Fica a dica para vocês. Até uma próxima! Então, pessoal, os nossos profs, né, os nossos professores, o nosso coletivo, então, apresentou para vocês algumas propostas
possíveis de se fazer em casa durante a pandemia, pensando nesse brincar, no brincar livre, no brincar como um momento brincante, não só para a criança, mas para toda a família, nessa ideia de construir, de coletar, de ser um momento da família e processos da família, com todo esse cuidado com as infâncias que nós temos então nas nossas casas nessa época de pandemia. E não esqueça da importância do brincar para o desenvolvimento do seu filho.